Muito bom dia. Vamos lá começar essa terça-feira, 14 de março, dia após o primeiro pregão depois da quebra do Silicon Valley Bank, que foi a maior quebra bancária desde da crise de 2008, e o que a gente viu foi um chamado sell-off, ou seja, uma venda muito grande de até inclusive de commodities, que o petróleo agora segue caindo mais 2%, o Brent negociado em Londres perdeu os $80, aí o que a gente viu também foram os títulos públicos dos principais países, as taxas de juros deles caindo muito, a demanda por eles sobe por conta de aversão ao risco e a taxa de juros que ele remunera os investidores cai. A taxa de juros, por exemplo, do título de 10 anos nos Estados Unidos, que é, digamos, a proxy para os empréstimos mundiais, ele bateu a mínima em 5 semanas, teve a maior queda em 3 dias desde 1987. O título de 2 anos nos Estados Unidos foi a queda maior no dia desde a segunda-feira negra de 1987. O da Alemanha também caiu mais de 0,3%, o do Reino Unido também caiu bastante. Falando no Reino Unido, teve o desemprego mantido em 3,7%. E as bolsas europeias ontem caíram entre 3% e 4%. Hoje parece que o dia será um pouco mais calmo, tá? Lembrando que o banco, o que quebrou o SVB, ele era o banco que mais se financiava com depósitos de curto prazo, depósitos à vista, ou seja, um passivo de curto prazo, e ele comprava títulos públicos ou valores imobiliários com valor mais longo. Então a gente sabe que quanto mais longo um título público, numa alta de juros, mais o título se desvaloriza. Com isso, ele se financiava com passivo de curto prazo, com ativos de longo prazo. Quando ele teve que vender esses ativos, estava extremamente desvalorizados os títulos públicos americanos por conta da alta dos juros, e ele apresentou essa quebra como um todo depois de ter que honrar os saques nos bancos, tá? Bom, no Brasil o que a gente viu foi o Haddad falando sobre a reforma tributária, que o Brasil realmente é uma maluquice, ele não usou essa palavra, mas que os impostos no Brasil são altos, que não tem segurança jurídica, e pela primeira vez talvez eu tenha concordado com o Haddad. Ocorre que ele sustenta um governo, ele faz parte de um governo em que sustenta o aumento do gasto público, e o aumento do gasto público ele tem que ser financiado com aumento de impostos. Então veremos o que sairá dessa reforma tributária. Em meio a tudo isso, o governador de São Paulo, Tarcísio, falando que já vai assinar contratos para estruturar a privatização da Sabesp, que vai focar o seu governo em atrair investimentos privados. Que assim seja, e uma ótima terça-feira para todo mundo, que parece que será mais calma no dia de hoje.